Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E esse é o Surto Coletivo, o quadro que vocês já conhecem, onde vocês mandam os seus surtos e eu trago um convidado para surtar sobre os surtos de vocês. O convidado de hoje já é conhecido aqui do canal, já gravamos vídeos outras vezes juntos. Vou deixar que ele se apresente caso alguém aí ainda não o conheça. Lucas do Refúgio Cult, faça as honras. Fala, Felipe Barbosa, fala Filipers Barbosers, como que é o nome do pessoal? Você tem um nome assim? A galera costuma se chamar de cambada, porque eu tenho esse tique. Cambada. É, pô. de Sim, chamar o povo de cambada, e aí ficou. Falha minha. Mas Felipers Barbosers eu gostei também. Barbosers. Bem, é um prazer inenarrável mais uma vez, Felipe tá aqui, sempre gosto muito dos vídeos que a gente faz, já teve lá no Refúgio, haverão outros também no futuro. E brigadão, e falando de um filme que eu gosto pra caramba, melhor ainda. Sim, o filme de hoje foi Escolha do Lucas, vamos falar dele já já, só não se esqueçam que esse aqui é mais um conteúdo da nossa maratona de horror. Ao longo do mês de outubro nós teremos conteúdos diários sobre terror ao longo dos 31 dias do mês. Então não se esqueçam de conferir se estão inscritos no canal, e se não conhecem o Refúgio Cult, o canal do Lucas vai estar tanto aqui nos cards quanto na descrição também, assim como as redes sociais. Sem mais delongas, bora lá então! Nos anos 70, uma pobre garota chamada Lucy foi presa e torturada por mais de um ano num esconderijo por pessoas desconhecidas. Mas ela conseguiu fugir e, embora a polícia não tenha encontrado seus sequestradores, ela foi mandada para um orfanato, onde ela fez amizade com uma garota chamada Anna. Só que a Anna logo descobriu que a Lucy era atormentada por uma entidade sinistra de aparência desfigurada, que de acordo com ela costumava atacá-la ferozmente, deixando ferimentos no seu corpo. 15 anos depois, essa entidade continua atormentando a Lucy e a Anna talvez acabe entrando num caminho sem volta ao tentar ajudar a amiga. Essa é a sinopse de Mártires, de 2008, e esse filme foi a indicação do Lucas Maia do Refúgio Cult para nossa maratona do horror. Lucas, conta pra gente por que é que você escolheu esse filme. Cara, Mártires é um dos meus amorzinhos, assim. Tanto é que quando você me fez a pergunta, foi o primeiro filme que eu pensei, falei, é ele mesmo. Esse filme ele vem de uma época, de uma safra, que é o New French Extremity, na França, que ali, né, no início dos anos 2000, produziu muito filme brutal, né, a ultraviolência. E o Mártires talvez seja o meu preferido e o que melhor representa, né, ele tem essa questão psicológica, ele tem a violência física, né, o sangue, o gore, e para além disso, quando você menos espera, ele é um filme existencial. Então eu acho que ele, desde a primeira vez que eu assisti, me bateu muito forte e é um filme que me marca, assim, independente se eu já tô vendo o filme pela sexta, sétima vez, é como se fosse a primeira, assim. As pessoas podem ter divergências a vários aspectos desse filme, mas aquele é marcante, ninguém pode Muito. Discordar. Exatamente. Bom, como de costume, vamos trazer os surtos dos inscritos que vocês mandaram lá na comunidade. Só não se esqueçam que, obviamente, teremos spoilers. Vamos falar de tudo sobre o filme, inclusive do final, mais pra frente. Então, continue aí por sua conta e risco. Eu vou começar trazendo aqui 3 comentários de uma só vez, porque, basicamente, 90% dos comentários que vocês mandaram falavam a mesma coisa. Eu vou colocar aqui primeiro. Kelly Emanuela falou: é um filme do qual não se esquece, desgraçamento mental por anos. Depois o Lucas Mazini disse: esse filme me traumatizou pra sempre. E por fim o Marcos Souza colocou: esse filme me perturbou como nenhum outro. É agonizante, triste e revoltante. Depois de anos que eu vi ele pela primeira vez, só me pergunto qual foi a ideia por trás de uma história tão perversa. Eu acho a estética chique e a história tem plot twists interessantíssimos, mas eu jamais assistiria novamente ou recomendaria pra alguém, porque eu não sei se é um filme excelente e artístico ou se é um filme doentio e feito pra chocar. E eu quis começar com esses 3 comentários aqui, até pra contar pro Lucas, né, qual foi a minha reação. Algo muito importante de ser destacado aqui, embora tanto eu quanto o Lucas façamos conteúdos de horror pros nossos respectivos canais, quem acompanha os dois sabe que eu curto um lado mais do horror sobrenatural, pra destrinchar a mitologia por trás de demônio, entidade, espírito obsessor, essas tretas do tinhoso. O Lucas é quem vai fundo no iceberg dele dos filmes sangrentos perturbadores, dos quais eu normalmente passo longe. Porque a galera costuma pensar, quem faz conteúdo sobre filme de horror tem estômago forte. Nem sempre. Então assim, quando o Lucas escolheu esse filme, da maratona, eu sabia
sabia qual filme era, eu sabia a história por alto, mas eu nunca tinha assistido, porque eu sabia que o filme era pesado. E, meu amigo Lucas, você não faz ideia da quantidade de xingamentos que eu usei pra te amaldiçoar enquanto eu assistia esse filme. E eu ainda fiz a minha esposa assistir comigo, coitada. Estamos há semanas sem nos falar, você causou uma crise no nosso casamento. Zoando, nem tanto, mas eu realmente Levaram fiz... pra terapia. Levamos pra terapia de casal. Mas assim, zoeira à parte, eu realmente fiz ela assistir. Ficamos um tanto traumatizados. Porém, e aí que vem a parte importante, eu entendi por que o Lucas escolheu esse filme. Porque, embora seja sim traumatizante, que história bem bolada. Que roteiro inteligente. Criativo, né? Nossa, e que final. Eu talvez tenha odiado em alguns momentos assistir ao filme, mas eu amei o filme. Faz sentido essa fala? Não. Não, mentira, eu sei. É porque, cara, é um filme que ele é feito para te causar aflição, sim, angústia. Esse tipo de terror que eu particularmente, aí me chame de masoquista, o que for, eu gosto muito. É o tipo de terror que eu gosto de levar pro canal, que eu gosto de falar sobre, porque é essa nossa curiosidade mórbida, cara. É essa coisa que a gente tem de querer conhecer essas histórias nebulosas e essas histórias que deixam a gente com aflição e deixa a gente pensando. E Martyrs, ele é a materialização disso, sabe? E eu entendo perfeitamente você ter ficado incomodado, sua mulher ter ficado incomodada, mas eu tenho certeza que daqui 10 anos, mesmo tendo sido a única vez que vocês viram esse filme, vocês vão lembrar desses filmes. Eu tenho certeza. E é muito legal, cara, como a gente pode adentrar a história depois, mas como eles trabalham de diferentes maneiras o terror, seja o terror psicológico, o terror corporal, que tá muito nesse filme, e o ato final dele já é uma outra coisa completamente diferente, nesse sentido que a gente tava vendo até então. Então é por isso que eu acho o filme brilhante. Concordo completamente. Também achei o filme brilhante. Valeu a pena o trauma. Vale. Traumas enriquecem a gente. Trauma é quase aquela comida que cai no chão e a gente fala, se não matar engorda. Tipo isso. O próximo é do nosso querido ou querida Amor de Mãe, 666. Em meio a tantas cenas chocantes nesse filme, a que mais me pega é logo uma das primeiras. Ele nos apresenta uma família de comercial de margarina completamente felizinha, nos faz gostar brevemente desses personagens, pra de repente, bum, a doida lá entra com a espingarda e mata todo mundo. Isso de cara nos faz duvidar da índole da menina. E o mais chocante é que depois que ela tá morta, a gente descobre que ela tava certa em ter matado aquela família, que eram monstros de verdade. É isso. É essa manipulação que o roteiro e a direção lá do Pascal Laugier, que é o diretor, fazem o filme todo, né? Essa coisa que eu também acho muito boa de... E aí? Será que ela tá certa? Será que ela tá errada? Será que ela é doente ao ponto de tá fazendo uma maluquice sem sentido? Ou aquilo tem um fundamento? Ou aquelas pessoas de comercial de margarina realmente, entre aspas, tá? Mereciam aquele destino. Inclusive, eu fiquei com uma interpretação nessa única vez em que eu assisti em relação ao filho mais velho, que eu acho que ele tinha 18 anos, isso é falado. Você entendeu que ele sabia sobre o que os pais faziam? Porque tem aquela cena em que ela pergunta pra ele, você sabe o que seus pais faziam? E na hora ele não responde. Parece que ele tem um receio de falar. Eu interpretei que o menino saberia. A menina talvez não. Eu acho que é uma parada subjetiva do roteiro. Não é uma coisa que fica claro, os filhos, é provável que a menina não saiba, mas assim, querendo ou não, era uma coisa que rolava debaixo da casa deles, né? Sim. Então, será que nos 18 anos desse moleque, em algum momento ele não viu ou ouviu alguma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele só tenha ouvido e não sabia exatamente o que era, não sei. Mas eu concordo completamente com o que você falou do filme manipular a gente, porque a gente não sabe em quem confiar. Ele brinca muito nesse primeiro ato dele com aquela entidade, entre aspas, que atormenta a menina, e ele usa isso pra fazer a gente pensar que ela pode ser esquizofrênica, né? O que tá rolando ali. Dá uma sensação de que em algum momento a Ana vai descobrir que a Lucy matou uma família de inocentes. Você fica esperando o momento em que a Ana vai descobrir que, nossa, ela fez mais
merda do que eu pensava. Só que aí, você fica esperando esse momento em que a Ana vai descobrir, e aí quando você descobre junto com ela que a Lucy não estava errada, que eles não eram inocentes, já é tarde demais. Tanto pra ela quanto pra gente. Não é uma coisa que dá pra você torcer, que maravilha, ela estava certa. Não tá. Cara, é uma baita de uma tragédia que ninguém vai sair bem dessa. Então é só lágrima e desespero. E isso é que é o melhor do filme ou não, depende do ponto de vista, né? Sim. Bom, deixa eu trazer o próximo aqui então. K-Popper Angel mandou o seguinte pra gente. Eu gostei desse comentário. O caminho do filme é como andar de montanha-russa. Só que a montanha-russa é em pé e sem aparatos de segurança. Plot twist atrás de plot twist. Definitivamente uma experiência que te faz pensar. Além de possuir um ótimo body horror, gore, os efeitos práticos e a sonoplastia têm seu devido mérito aqui. Quando ele fez essa comparação da montanha-russa, eu lembrei de uma coisa que eu comentei com a Mari enquanto assistia. No ano passado, eu elogiei muito aquele filme, o Barbarian, que é Noites Brutais, aqui no Brasil, porque quando eu assisti, eu achei a forma como a narrativa dele acontece muito original, né? Se você aí que tá assistindo o vídeo não assistiu o Barbarian, eu recomendo que você pule aí 60 segundos desse vídeo, porque o que eu vou falar agora entrega spoilers dele nessa comparação. Em Barbarian, a gente tem uma divisão de 3 atos como se fossem 3 filmes diferentes. Então você tem a história do casal chegando na casa alugada, né? A história do dono da casa, que é o babaquinha lá, e a história do dono original da casa, né, que vai ser o grande vilão. E na época eu achei isso muito original. Só que esse filme aqui lá em 2008 já tinha feito isso. Além disso, até o visual da Mother lá de Barbarian lembra bastante, pra né? Caramba, cara. Não, eu não tinha feito essa associação, mas você falando, eu falei, cara, inclusive parece, né? Pode ter sido uma inspiração, né? Pode ter até sido. a estrutura, pô, o negócio que fica ali debaixo da casa, Sim. que a mulher ficava presa e tal. Então acho que pode ter um dedo de Martyrs aí, sim. Tá vendo? Tem muitos elementos que podem ter inspirado tanto a estrutura da casa quanto a estrutura da narrativa do filme, né? Do filme. Porque aqui a gente, Martyrs, ele segue essa ideia de um filme que te entretém, porque você não faz ideia de pra onde ele vai te levar, né? Primeiro ele te faz pensar que o filme vai ser sobre essa Lucy que matou aquela família, e você fica pensando, nossa, agora o resto do filme é as duas tentando escapar da polícia. Só que depois a Lucy se mata, e aí a Ana descobre aquela outra mulher, a que tem um negócio na cabeça. Aí você acha, o filme vai ser agora ela tentando salvar essa mulher. Quando a mulher morreu, fechou o segundo ato, eu fiquei assim, gente, pra onde esse filme vai? O que vai acontecer? E aí depois nossa, os últimos 30 minutos... Só bagaceira, assim. São difíceis, mas são o grande finale ali. E é legal porque é igual ele falou, né? São plot twists atrás de plot twists, né? É uma montanha russa em que no fim do primeiro ato você tem uma parada, aí mais meia horinha de filme, aí quebra de novo essa expectativa pra depois, e no final é quebrado novamente, né? Essa coisa da gente... E muita gente pode ficar indignada com o filme porque ele não necessariamente ele te dá respostas, né? Mas isso aí também é uma coisa que faz parte do charme da mensagem e da coisa que eles estão comentando ali, né? Sim, e por último ele falou que também dos efeitos práticos, sonoplastia, os sons nas cenas de tortura. Nossa, Lucas do céu. É o que ajuda a dar essa questão real, visceral, né? Das coisas, do sangue, dos membros, enfim. É muito detalhe. O design do som ali é maravilhoso mesmo. Muito bem feito. Então bora lá, ó. O Mr. Caótico 666, todo mundo gosta de 666 no nome, né? Não curto torture porn. Gore, trash, gosto duvidoso, brega, ok, enfim. Tortura me tira do filme na hora. Ok, né? Gosto é gosto. 2 Manzini respondeu o seguinte: mas esse não é bem um filme de torture porn. Tem tortura, mas não é espetacularizada como num Jogos Mortais ou num Albergue, por exemplo. A tortura nesse filme tem um viés até filosófico que diferencia ele de todos os outros do gênero. Interessante. Vamos lá, né? Em relação ao Mr. Caótico aqui, é uma questão de gosto, né? Ele acha brega e tal, isso aí não há o que discutir. E o Lucas, ele traz uma coisa bem interessante, que a tortura, óbvio, ela tá aqui, ela faz parte da história, mas ela não é a história, ela não tá ali na frente de tudo.
né? Ela é apenas um detalhe da história, do sofrimento daquelas pessoas e por que eles estão causando aquele sofrimento. Aquelas mulheres, elas são, entre aspas, uma espécie de rato de laboratório do pessoal, né? É um experimento, então existem cenas pontuais que tem aquela tortura, mas isso não é arrastado o filme todo. A violência do filme vai para além disso. Existe violência também em outros núcleos do filme, né? Quem não gosta de sangue de modo geral, gore de modo geral, não é isso que vai fazer assistir o filme. Mas eu acho que não é apenas, torture porn, pronto, acabou. Não é. É igual ele falou bem. Ele falou que o Albergue e os Jogos Mortais, a essência desses filmes está no fator tortura, né? No prazer de ver aquela dor e tal. Então muitas das cenas são focadas nisso. E Martyrs existe um equilíbrio muito maior, né? Sim, eu acho que existe um equilíbrio e, assim, na minha opinião, não tem nenhuma cena que aconteça por acontecer. Gratuita, né? Gratuita, né? Todas têm um motivo. Até porque a tortura mais pesada que tem no filme, que seria o momento em que tiram a pele dela, ela não é mostrada em si, enquanto estão tirando, né? Só mostra um resultado final depois. O que também é traumático, mas, assim, não tem essa espetacularização da tortura. E é um negócio, só um parênteses do que você tá falando, é um negócio belo, entre aspas, né? Sim. Bizarramente belo, né? Só vai entender essa fala do Lucas quem assistiu o filme. Mas sim, é uma das cenas esteticamente mais belas do filme. Isso é bizarro, mas gente, confiem. E assim, uma coisa que eu acho que contribui muito pra isso, que entra no que o Lucas Mazzini falou de achar que a tortura tem até um viés filosófico, é que antes do terceiro ato, da parte de tortura realmente começar ali, tem uma pequena parte expositiva, onde chega a Mademoiselle lá, que é a dona da seita secreta, e ela vai explicar o que a seita tá atrás. Embora, como o Lucas disse, o filme deixa algumas perguntas sem resposta, essa parte do que a seita buscava fazer é bem explicadinha ali, de uma forma que eu acho que fica no equilíbrio certo, não fica expositivo demais. Ela explica que é uma ideia de caráter um tanto religioso ali, né, que eles pensam o que seria, o que difere uma vítima de um mártir. Então, o mártir seria essa pessoa que sofreu tanto até chegar no ápice onde ela consegue ter visões que revelam um outro mundo, que revelam o que vem depois da morte. Então, essa explicação que adianta o que vai acontecer com a Ana ali no final do filme, ela é interessante porque é ela que justifica que as cenas seguintes não sejam gratuitas. Porque a forma como eles vão torturando ela, usando a solidão, usando a violência física, usando até a violência, ela sentir nojo daquela comida que ela come, você vai entendendo, aqui eles estão trabalhando tal aspecto na mente dela, aqui eles estão fazendo ela se sentir impotente. Então, assim, tudo no final é muito bem construído e faz muito sentido. Então, realmente, não é gratuito. Tipo assim, aí as pessoas vão falar, não faz sentido, não é racional, mas é pra dentro do universo do filme, obviamente. Sim. Que a gente tá falando aqui, né? Pro que eles constroem ali. Sim, e assim, não faz sentido, mas galera, quando você pega questão de extremismo religioso e vai buscar histórias reais aí da própria Igreja Católica, de experimentos que já foram feitos, alguns são meio teoria da conspiração, você encontra coisa, sabe, tipo assim, até nesse nível de tortura que eram feitas por membros da igreja. Quando você vai pesquisar até sobre autoflagelo, que algumas seitas aí te estimulam a se autoflagelar até chegar num estado de consciência onde você consiga se conectar com Deus, sabe? É uma ideia original, é viajada, mas não tá tão distante de algumas realidades extremas que existem aí na história, não. Aí, às vezes, eu esqueço com respeito, mas o quão maluco o mundo pode ser, né? Até onde as pessoas podem chegar por crenças e ir atrás de respostas, né? Quando a gente entende que nem tudo precisa de respostas, eu acho que Martyrs, ele finaliza mais ou menos nessa ideia, eu acho que a gente vive até de uma maneira mais leve, né? Sim, com certeza. Isso é o que vai concluindo a construção do filme de uma forma muito interessante, porque lá no início, quando aquela entidade, aquela mulher torturada começa a aparecer pra Lucy, existe uma pontada nossa no filme que fica assim, tem algo sobrenatural, né? Apesar de que desde o início do filme
filme a gente já imagina que é a mente dela, a gente fica, será que vai ter uma entidade, alguma coisa atrás dessa menina? E ao longo do filme ele vai desconstruir tudo pra te mostrar que não tem nada sobrenatural, que a maldade ali, o extremismo tá tudo no ser humano. Sim. E é bem legal quando os filmes trazem essa pegada. Bom, e falando sobre esse final, sobre perguntas sem resposta, né? Os últimos 2 comentários aqui vão falar sobre isso, a gente vai ler um de cada vez, e é interessante, já adianto aqui que os 2 são interpretações distintas sobre o encerramento do filme. Mas antes desses 2 últimos surtos, só não se esqueçam aí do de sempre, né? Deixem o seu apoio aí, curtindo o vídeo, compartilhando o link com os amigos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações. Lembrando também que se você não é inscrito lá no canal do Refúgio Cult, o link vai estar aqui nos cards e também na descrição. Vamos lá agora pro comentário da Julia Cole 2684. Ela diz o seguinte: assisti esse filme pela primeira vez esse ano e depois que acabou, fiquei umas 2 horas pensando no final. Independente do que a menina tenha falado para Mademoiselle sobre o que vem depois da morte, por que ela decidiu se matar? A partir do momento que ela descobre para onde vamos depois de morrer, torna-se sem sentido continuar vivendo. Agora ela já sabe o propósito da vida. E na minha opinião, é por isso que ela decide não contar a ninguém, mas ainda fala para um outro personagem: continue duvidando ou continue se perguntando em relação ao que acontece no Afterlife, justamente para que ninguém mais perca esse propósito. Além disso, acho que ela não sentiu culpa alguma pelo que fez com aquelas mulheres, só se matou por não ver mais motivo em viver mesmo. A Júlia meio que ela sintetizou aqui toda a complexidade e as perguntas que não necessariamente têm respostas certas, né? A gente pode ter o que eu gosto de chamar de supositórios, né? Que são as suposições. Mas é isso, né? Ela ouviu o que a menina falou que tem lá no pós-vida e acabou tirando a própria vida. Então, por quê? Sendo que ela deve ter passado muito tempo da vida dela em busca daquilo, e quando ela realmente soube, ela não dividiu para as outras pessoas do culto dela e acabou levando embora com ela. O que você acha, filho? Você que tá com o filme mais fresco na cabeça, o que você pensa dessa indagação aí? Quando o filme terminou, a minha interpretação imediata foi que o que ela ouviu da menina pareceu um tanto assustador. Eu senti que ela teve medo. Mas aí, eu fiquei tentando, igual a Júlia fez sintetizou uma ideia mais bonitinha na cabeça dela, eu fiquei pensando assim, tá, mas se é assustador, por que ela acelerou a morte dela então? Se é assustador, ela não deveria querer não morrer? Talvez buscar uma forma de ficar viva por mais alguns anos? Só que é engraçado que a minha interpretação imediata foi diferente da interpretação da Júlia. Eu interpretei no final que houve sim um misto de culpa, não no sentido assim, uma culpa de arrependimento pelo que eu fiz com essas mulheres, mas uma culpa de, poxa, eu fiquei a minha vida inteira aqui tentando achar essa resposta quando essa era a pergunta errada. Eu devia ter buscado fazer outra coisa. Isso que eu tô falando dá pra você interpretar de várias formas. Se você pega uma interpretação mais cristã, onde a ideia cristã é de que vamos para o céu ou para o inferno, ela pode ter concluído ali que assim, beleza, ela conseguiu as respostas, mas as atitudes dela vão condenar ela aí eternamente. Se você pega uma interpretação até para um caráter mais filosófico de que viramos poeira cósmica para o universo, eu imagino ela ter descoberto algo de que a vida não tem nada além da vida, né? E nós somos o que nós fazemos aqui na Terra. E que ela percebe, nossa, então o que eu fiz aqui na Terra foi isso, desperdiçar a minha vida inteira. E essa culpa faz ela ir pro suicídio, né? Então, assim, eu pensei em algo nesse sentido. É algo que é interessante, porque parece mesmo que ela tá se assustando, mas pode ser algo que ela tá tão impactada, ou positivamente ou negativamente, né? Que aquela expressão no rosto dela quando ela tá ouvindo ali, eu penso que pode ser porque, assim, tem algum motivo pelo fato dela ter tirado a própria vida de imediato. Isso é óbvio, sabe? Será que, por exemplo, ela não ficou sabendo de algo do tipo assim, quanto mais tempo a gente vive aqui na Terra, mais tempo a gente vai ser punido fora da Terra? E aí ela falou, então, pra mim já deu, já vivi 75 anos aqui. Não, eu acho que não foi bem isso, mas é
algo assim, sabe? A grande questão é por que ela não compartilhou isso, né? Sim, isso que eu gosto no comentário da Júlia, porque ela se ateve bem à fala que ela deixa pro cara que tá fora do banheiro quando ela se mata. Ela realmente fala isso, continue duvidando, continue se perguntando, né? Então realmente, acho que era assim. O filme não tem intenção de deixar uma resposta certa pra isso. A intenção é que haja esse debate. Mas eu acho que essa fala aqui dá essa pista, assim, de que qual é o propósito da vida, se a gente tem essa resposta. Talvez é uma coisa de tipo assim, cara, da mesma forma que ela acabou tirando a própria vida, se todo mundo soubesse, todo mundo ia tirar a própria vida. Uhum. Então talvez seja por causa desse efeito dominó que ela não tenha feito. Será que ela teria poupado as outras pessoas, apesar de que se eles estavam fazendo experimentos daquele jeito com as pessoas, eu não sei se eles poupariam muito bem os outros, né? Porque Sim. não são pessoas muito piedosas, assim. Não. Com certeza não. E continuando nessa mesma discussão, já vamos puxar aqui então o comentário do Gabriel, que ele interpretou o oposto. Ele disse: o meu surto é que sim, o culto atingiu parte do objetivo no final do filme. Por quê? Se alguém descobrisse o que há após a morte e cometesse suicídio logo depois, pelo menos pra mim, indicaria que seja algo bom. Então a interpretação do Gabriel é que a Ana contou pra ela uma coisa maravilhosa e ela falou assim: opa, eu não vou ficar aqui perdendo tempo. Só que aí a gente fica naquele questionamento, né? Então por que ela não compartilhou? Só se for alguma coisa assim, ó, vamos viajar igual você viajou aí na última também. Ela descobriu que existe um paraíso incrível lá, só que restam poucas vagas. Sabe, só tem 3 vagas só nesse. Aí ela falou: opa, eu não vou compartilhar com ninguém, deixa eu pegar a minha. Pode ser, tipo assim, é importante que a Terra continue sendo muito habitada, porque se, né, muita gente morrer, pode não haver espaço pra todo mundo ou alguma coisa assim. Sim, é engraçado que não são apenas duplas opções, tipo, ou ela ouviu que era algo bom ou ouviu que era algo ruim. São infinitas. A Ana pode ter falado pra ela que não existe nada, né? Que existe uma divindade, que existe um outro mundo e que aquele mundo não é o real. Existem infinitas opções. Ou então a Ana pode ter virado pra ela e sussurrado bem baixinho no ouvido um gemidão do Zap, que era tudo uma grande zoeira. Ó, isso aqui é o que tá, é o áudio lá, e rola um gemidão do Zap. Tá vendo? A mulher falou: não é possível. Não é possível. E acabou. Né? Ela pode ter mandado uma real pra ela: é mentira, eu não consegui ver nada, não. E tem até essa questão, né? Ainda tem a possibilidade de que a Ana tava ali no nível mais alto de sofrimento, que ela só queria acabar com aquilo tudo. Ela pode simplesmente ter mentido pra mulher. Sabemos lá como é que estava o estágio da consciência dela. Não é 100% de garantia, de certeza, que o que ela viu de fato é o que acontece, né? Sim. E a gente tem que lembrar que a nossa querida véia, Mademoiselle, ela deu uma pensada antes de tirar a própria vida, né? Eu não sei se você lembra, mas ela ouve, aí ela vai pro quarto, fica isolada, tira lá o turbante, lá o negócio dela. Ela deu ali uns minutinhos de pensada e depois ela foi e tirou a vida. Então, assim, será que era algo tão atrativo assim pra ela, né? Beleza, tirar a vida não é uma coisa muito simples, mas, né? Enfim. Então, assim, é por isso que eu acho que não temos resposta certa, mas eu acho que eu fico mais com a interpretação pro lado da Júlia, porque a construção dessa última cena principalmente isso que você lembrou aí, de que ela tira tudo de aparato estético que tem ali, dá pra gente uma noção de que é como, não sei se eu tô viajando demais, mas como se ela estivesse reconhecendo sua insignificância. Antes ela tava maquiada, ela tava toda com uma roupa bem de né? madame rica, e ela tira tudo isso. Sim. Sabe? E acaba se matando. Então acho que vai pra esse viés mais assim: opa, eu reconheci que eu tava com foco na coisa errada. Nós somos apenas a mosca da bosta, do cocô, do cavalo. Exatamente. É isso. E é isso. E ficamos imaginando aí depois o que rolou depois desses créditos, né? Qual que foi a reunião desse culto aí? Falou: galera, ela descobriu e se matou. E a gente faz o quê? A gente vai junto? Mas, cara, a gente pode perceber o quão maravilhoso é quando um filme ele não dá todas as respostas. Você já imaginou se eles tivessem dado essa resposta? A gente não estaria aqui há 10 minutos confabulando e as pessoas, né? A magia, é claro, né? Tem filmes que conseguem fazer isso de uma forma
meio sem inspiração, né? Aí depende toda da trajetória até lá. Só que eu acho que a trajetória até esse momento, ela é tão desgastante num sentido positivo para um filme de terror, que no fim das contas não importa muito, sabe? Tipo assim, a gente fica naquela curiosidade, ok, mas hoje, depois de ter visto esse filme algumas vezes, eu falo, cara, não importa qual que é a resposta. O que importa é a jornada e o que importa é que a gente, diante do desconhecido, a gente é isso. Eu não preciso pegar uma pessoa, botar no porão, no sótão da minha casa pra descobrir que a gente é insignificante, digamos assim, né? Exatamente. Bom, pessoal, se você pegou todos esses spoilers aqui e às vezes não assistiu o filme, apesar da quantidade de vezes que as palavras traumatizante, angustiante foram ditas aqui nesse vídeo, vale a pena, porque com certeza entrou aí pro o ranking de filmes inesquecíveis da minha vida. Acho que o Lucas compartilha disso também. Não é à toa que ele indicou aqui, né? Então, agradeço demais a indicação. Lucas, valeu demais por estar aqui novamente. Dá um último tchau aí pro pessoal, convida a galera pra conhecer o seu trabalho. Felipe, eu que agradeço mais uma vez, e só lembrando pra galera que às vezes tem curiosidade, quer assistir o filme mesmo assim, pegando esse tanto de spoiler, não ou então assistam depois, se preferirem, o remake, porque esse filme ele tem um remake de 2015, se eu não me engano, norte-americano, que sinceramente não chega aos pés do original. Eu sei que é meio piegas a gente falar, não tem, mas de verdade a experiência com o francês de 2008 é outra coisa, tá? Então aí se quiserem ver o remake depois, fica por conta de vocês, mas é isso. Bom demais falar desse filme, bom demais relembrar, né, esses momentos gostosos, agradáveis, né, que a gente vê nessa produção e nessa história. E valeu demais, Felipe. E quem não conhece ainda o Refúgio, dá uma passada lá, que muito constantemente eu falo de obras mais ou menos nessa linha aí também. É isso aí, pessoal. Deixem aí nos comentários as considerações de vocês. Muito obrigado pela companhia. Um beijo e tchau!